lhes conceda um restante de semana abençoado. Irmãos, eu não sou daquelas pessoas de olhe para o irmão do lado e fala isso e fala aquilo. Eu não sou dessas, mas olhe para a pessoa do seu lado. Você sabia que essa pessoa está passando luta? Você sabia que essa pessoa está passando prova? Você sabia que essa pessoa está passando situações que ela não te fala? Às vezes ela não fala para ninguém. Você sabia que os nossos irmãos que não estão aqui, muitos não estão aqui por causa de luta, por causa de prova? Meu Deus. Então, que nós possamos, quando você for embora hoje, quando você estiver na tua cama ali para dormir, ora por quem não estava aqui. Aleluia, Deus. Porque foi na hora que Jó orou por Bildade, Zofar, por Elifaz, foi que Deus virou o cativeiro dele. Entende? Então ore por quem não está aqui. Orem pela nossa pastora. Orem pela liderança dessa casa. Para que eles não fraquejem. Para que Deus sustente ela. Ela precisa do nosso clamor mais do que nunca. Não se esqueça da pastora Maria nas suas orações. Amém. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Santo Deus. Abacuque fica lá entre Naum e Sofonias. O Senhor, na segunda-feira, o Senhor falou assim para mim: prepara uma ministração em cima de Abacuque, porque você vai ministrar daqui a alguns dias. Aí no mesmo dia a pastora falou: quarta-feira é você. Eu falei: então eu já entendi por que o Senhor queria em cima de Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Amém? Tem um título aí na tua Bíblia. Está escrito assim: a iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Prestem atenção, vamos colocar um pouco de dramatização aqui nesses versículos. Porque Abacuque está indignado. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Você já teve essa impressão de que você está gritando para Deus e Deus não está te ouvindo? Quem já teve essa impressão? Gritar-te em violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita por esta causa. Por que causa? Porque tem contenda e tem litígio. A lei se afrouxa. Está falando que não tem lei? Não, tem lei. Mas a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Você tem sentido perversos te cercarem? Você não é justo. Você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o perverso está cercando. Amém? Você se sente glorificando ao Deus vivo? Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia, e vamos orar sobre essa palavra. Santo é o Pai teu nome. Santo, Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia. Senhor, o Senhor já está nesse lugar. Aleluia. Pai, as palavras que foram ditas, os louvores que foram entoados, foram tudo para entronizar o Senhor neste ambiente. Esse ambiente é teu, Jesus. Nós cremos de tal maneira que enquanto nós meditamos nessa palavra que o Senhor nos deu, o teu Santo Espírito está indo lá onde está a nossa pastora. O teu Santo Espírito está indo lá na casa dos irmãos que não estão aqui. Enquanto nós estamos meditando na tua palavra, enquanto nós estamos te louvando, o teu Santo Espírito está indo visitar a Thalita. O teu Santo Espírito está indo na casa da Débora e do evangelista Paulo. O teu Santo Espírito está visitando o pastor Wanderson, a esposa dele. Senhor, enquanto estamos aqui, nós cremos no teu mover em quem não está presente. Porque, Pai, nós não somos um corpo isolado. Nós somos o teu corpo, Jesus. O teu corpo. Que nós possamos fazer a diferença. Senhor, nos dê entendimento dessa palavra. O que o Senhor tem para nos falar hoje? Nos dê entendimento. Que não seja palavra de sabedoria humana. Que não seja palavra da Adriana.
Santo Deus. Fluindo através de mim. Glória a Deus. Senhor, nos dê olhos que veem o teu agir. Nos dê um ouvido que ouve a tua palavra. Nos dê, Senhor, uma mente que compreende o que está sendo dito. Santo Deus. E nos dê um coração que recebe a tua semente. Uma semente que irá produzir 30, 60, 100 por um. A fim de que o teu nome seja glorificado. E nós queremos em nome de Jesus, o justo. Amém. Aleluia. Repita comigo. Reação. Reação. Ação. Ação. Adoração. Adoração. O profeta Abacuque é um profeta que ele vai profetizar no reino do sul, em Judá. Nos tempos de Josias, nos tempos do rei Jeoacás, nos tempos do rei Joaquim. E ele tem alguns profetas ali no mesmo período dele, Jeremias, Sofonias, Ezequiel e o profeta Naum. Mas o profeta Abacuque, ele tem um diferencial de todos os outros profetas da Bíblia. Por quê? Qual é a função do profeta? O profeta, ele recebe de Deus e ele leva para o povo. Deus fala com o profeta e o profeta entrega para o povo. Você já recebeu uma palavra de um profeta? Estou falando de profeta de Deus, estou falando de profetada. Não. Quem já recebeu uma palavra abençoada de um profeta aqui? Amém. Que Deus usou esse profeta e Deus fez concretizar. Por quê? Porque ele recebe de Deus e ele entrega. Mas Abacuque é diferente. Abacuque ele já começa diferente no significado do nome dele. O nome de Abacuque significa abraço. Quem não gosta de um abraço? Eu amo um abraço. Santo Deus. Quem não sofreu da pandemia por não poder abraçar? Nós sofremos da pandemia porque a gente não podia abraçar. A gente queria abraçar as pessoas. Agora, veja, é um abraço diferente. Porque São Jerônimo, que foi aquele que traduziu a Vulgata, ele pegou a Bíblia do grego e do hebraico e traduziu para o latim, que é a Vulgata. São Jerônimo, ele vai dizer que o termo aqui, abraço, vem de lutador. Como assim? Ele é um abraço de luta. É aquela pessoa que te abraça para lutar junto contigo, para abraçar tuas pelejas. Esse é Abacuque. Quando eu penso nesse abraço de luta, eu penso na rainha Esther. O nome da rainha Esther em hebraico é Hadassah. E Hadassah, qual é o significado? É murta. Murta é uma planta. E o que faz essa planta? É uma cerca viva. Sabe aquelas... Você já viram aquelas plantas baixinhas que você vai... Umas casas chiques que faz uns murados assim de planta, sabe? Aquilo, a murta, ela faz isso. É a mesma coisa. A rainha Esther, ela em luta, ela vai abraçar o teu povo. Assim faz Abacuque. Agora veja. Abacuque, ele está comparecendo diante do Senhor indignado. Por quê? Nós lemos aqui. A sentença, essa palavra sentença aqui, o termo dela hebraico, está falando de peso. Ele está recebendo uma palavra pesada. Irmãos, você acha que um profeta, tudo que ele recebe, ele gosta de entregar? Você acha que toda palavra que um profeta recebe para ministrar é fácil? Tem muita palavra que é pesada. Você entrega a palavra, você vai levinho para casa, mas ela foi pesada para entregar. É pesada para quem entrega e é pesada muitas vezes para quem recebe. E o profeta Abacuque, ele está indignado diante de Deus e ele vai falar assim: Senhor, até quando eu vou gritar, o Senhor não vai me escutar? O que o profeta Abacuque está passando aqui é uma crise da fé. Você já viveu uma crise da fé? Que você está numa luta que parece que nada dá certo. Parece que ninguém te escuta. Parece que os céus estão cerrados, céus de bronze, ninguém. Parece que Deus não está te escutando. E ele está indignado. Veja, essa situação toda de indignação aconteceu provavelmente 24 anos antes da invasão babilônica em 586, quando Nabucodonosor vai invadir Judá. Ele provavelmente recebeu essas visões de Deus 24 anos, porque quando Deus vai fazer algo na tua vida, seja algo bom ou seja uma situação de prova, Deus avisa antes. Você sabia que Deus te avisa antes? Você sabia que Deus não faz nada sem usar antes os seus profetas para te avisar? Santo Deus. Então eu estou aqui no meio dos meus irmãos que receberam muitas palavras. Palavras de conquista de terra prometida. Palavra de cura.
Você já recebeu uma palavra assim? Meu Deus. Quando eu estava naquela situação de se converte ou não se converte, converte ou não se converte, eu já tinha tido uma situação muito grave de saúde, já tinha tido uma sequência de AVCs. Deus usou 3 profetas diferentes que não se conheciam. No mesmo período. Num período assim de coisa de 3, 4 semanas. 3 pessoas, as 3 pessoas não se conheciam. Deus colocou a mesma palavra na boca dos 3. Os 3 chegaram em mim e falaram: eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E aí eles completaram: Adriana, conserta a tua vida, senão o Senhor vai te recolher. A palavra que eu recebi foi essa. Ou você toma vergonha na cara e se converte, ou o Senhor vai te recolher. Então nem toda palavra que a gente recebe é o que a gente quer ouvir. Tem palavra que é de conserto. Abacuque, ele está indignado porque, veja, o que ele está falando aqui não é da Babilônia, é do povo dele. Ele está falando dos crentes. Vamos conjecturar aqui, vamos trazer para dentro da igreja? Senhor, o Senhor está vendo como tem contenda dentro da igreja? É irmão contra irmão, é fofoca. Um vai contra o outro e eles não se dão bem. Senhor, está cheio de contenda. O que é contenda aqui? É briga. É briga. É irmão que entra na casa e não cumprimenta o outro. É irmão que entra e não é capaz de dar paz. Ou então, você já viu aquela paz com sensação de ruim? A paz. Você já viu isso? A paz. Mas de paz não tem nada. É isso que o Abacuque está falando. E o que é litígio? Sabe o que é litígio? Você já ouviu falar de divórcio no litigioso? É disputa. Abacuque está falando que tem litígio no meio dos crentes. Que tem crente disputando a cadeira em cima do altar. Meu Deus. Que tem crente disputando o cargo. Que tem crente disputando função. Mas função não título. Porque função é trabalho. Não é crente disputando trabalho lá. Não. Não é crente, eu quero ser o primeiro a chegar na igreja hoje e lavar o banheiro. Não, não é isso não. É disputa de título. Eu lembro de uma vez de uma moça que isso tem mais de 10 anos, uma moça que me chamou para ministrar. E eu chamei ela pelo nome. Não me chame, é evangelista tal. Tá bom, desculpa aí. Porque as pessoas acham que antes delas serem humanas, elas têm um título na frente. É isso que Abacuque está falando. Senhor, o senhor está vendo como está a igreja? Quem tem acompanhado o que tem sido a igreja brasileira? Tem igreja brasileira dando escândalo. Você abre a internet e você fica envergonhado com o que tem acontecido na igreja de Jesus Cristo. Tem igreja que o que tem no altar é sinagoga de Satanás. Tem igreja, você sabe que muitas pessoas não querem mais ir para a igreja. Por causa de escândalo, por causa do que houve aí fora. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus ama a igreja. Aleluia. Jesus ama a igreja. Não faça dos escândalos uma desculpa para você virar desigrejado. Ah não, agora eu adoro em casa. Mentira. Mentira. Porque dentro da casa do Senhor já é difícil ter uma vida de adoração, de santidade, de oração. É difícil ou não é? É todo dia que você consegue fazer um devocional? Não. É todo dia? Não, né? É todo dia que você consegue. Hoje eu vou meditar na palavra e religiosamente todo dia. Consegue todo dia? Agora imagina eu falar da igreja. Meu Deus. Porque o graveto fora do fogaréu lá, ele vai apagar. Tira um pedacinho de carvão do churrasco para você ver se ele vai ficar aceso muito tempo. Assim é você. Então você vai ter que aguentar as palavras de Salomão. Ferro com ferro que se afia. O teu irmão chato, ele está limando você. Meu Deus. Aleluia. O teu irmão difícil, ele está limando você. O teu irmão complicado, ele está fazendo o teu caráter ser desafiado. E assim Abacuque está indignado. Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? E se você for ler o capítulo 1, capítulo 2, eles são oráculos de Deus. O que são oráculos? Ele vai receber
que ele ministrava música dentro do templo. Ou seja, ele cantava na igreja. Meu Deus. Esse era Abacuque. E ele vai, veja só, oráculo no capítulo 1. Deus vai revelar para o profeta quais são as iniquidades de Judá. Porque ele está falando justamente do que está acontecendo no povo de Deus, certo? E aí falou, Senhor, faz alguma coisa. Você já orou assim, Senhor, olha como está a igreja brasileira, faz alguma coisa, Senhor. Esses escândalos. Gente, eu tenho visto uns vídeos que aparecem assim, nos feeds, que eu fico indignada. Eu falei, não pode ser igreja isso. Já aconteceu isso com você? Não pode ser igreja. Então você vai orar, Senhor. Então, prestem atenção, é isso que Abacuque está fazendo. Capítulo 1, os castigos que ocorrerão através dos caldeus, Deus vai revelar para Abacuque. Fica tranquilo, Abacuque, que eu vou dar uma consertada na minha igreja, no meu povo. Mas eu não vou consertar do jeito que você quer, não. Eu vou trazer os caldeus, nação impetuosa que marcha pela terra e que eles estão prontos para se apoderar de casas que não são deles. Vai mudar? Depois você lê. Gente, ó, lição de casa. Em 15 minutinhos você lê o livro de Abacuque. É 10 capítulos só. Em 15 minutinhos. Agora prestem atenção. No capítulo 1, ele vai começar com uma reação. Qual é a reação? Ele está vendo o que está acontecendo no povo de Deus e ele vai diante do Senhor. E aí, Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Olha, é um monte de brigaiada, irmão se pegando com o irmão, brigando. Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Então o primeiro capítulo é uma reação. O segundo capítulo ele vai entrar em uma ação. Ação de orar. Não adianta você ver coisa errada na igreja e não orar. Porque falar é fácil. Não adianta você falar e não orar. Vocês lembram da Rebeca? Mulher de Isaac? Ela prefere, já falei isso aqui, ela prefere Jacó e Isaac prefere Esaú, né? E ela vai fazer aquela armação toda, ela vai ouvir atrás da tenda, e ela vai armar tudo, e depois Esaú quer matar o irmão, ela vai mandar Jacó lá para a cidade, lá para a terra do irmão dela, Labão. Só que tem uma hora que Isaac vai falar com ela, e ela vai falar assim, ai, eu estou indignada, eu estou muito mal. Por quê? Ah, você não viu Esaú? Esaú casou com as mulheres cananeias. Ah, eu não quero isso pro meu Jacózinho. Ela tá falando mal do filho dos outros, mas não era dela. Ela armou um monte, mas ela tá falando do filho dos outros. Veja, muitas vezes nós estamos falando da igreja, mas a gente não se levanta para orar pela igreja. Meu Deus. A gente aponta na igreja. Ai, tem pastor corrupto, mas você está orando? Ai, mas você não viu a roupa da irmã, mas você está orando? Ai, mas você não viu o que a outra irmã falou dessa, que aquela fez aqui? Mas você está orando? Então não adianta nada a gente não se levantar para orar. Então ele vai reagir no primeiro capítulo, mas no segundo capítulo, quando vai chegando no final do primeiro, vai falar assim, intercessão do profeta. No segundo capítulo, ele vai ter ação. Ele vai orar. E ele começa o capítulo 2 falando o seguinte: pôr-me-ei na minha torre vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Bom, agora ele vai orar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ele vai ouvir somente a voz de Deus. Ele vai se colocar na torre de vigia, mas não é para ouvir o irmão do lado, não é para ouvir internet, não é para ouvir fofoca, não é para ouvir diz que me disse. Ele vai ouvir a Deus. Será que não está na hora de nós focarmos o nosso ouvido para ouvir a Deus somente? Ouvir somente a palavra? Veja, ele tem uma reação no capítulo 1. Ele está se queixando de como Judá age. E Judá tem o seguinte, eu não vou falar progresso, mas eu não tenho outra palavra, então a gente vai usar progresso mesmo. E isso passa conosco. Digam comigo, pecado, iniquidade e transgressão. Então Judá vai começar com pecado. Já virou tudo do avesso lá no Reino do Norte, agora é o Reino do Sul. Então eles vão pecar, eles vão entrar com idolatria, eles vão entrar com corrupção, com várias coisas. Quando o pecado
iniquidade. Iniquidade, sabe o que é iniquidade? É aquele pecadinho de estimação. Ele está tão entranhado aqui que você não vê mais como pecado. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é uma lepra espiritual. A lepra, que hoje chama-se de hanseníase, você não sente ela. Então você queima a mão, você não sente o queimado. Você bate, corta um dedo do pé, você não sente que caiu o dedo. O pecado é uma lepra. Porque a iniquidade, ela se torna de uma tal maneira entranhada que você não sente mais que você está pecando. Meu Deus. E aí, a iniquidade, ela vai alastrando até que ela vira transgressão. Quando a gente fala de transgressão, nós podemos entender que a transgressão, ela se torna abrangente a nível nacional, a nível de nação, a transgressão. A transgressão é quando você é uma corrupção interiorizada, assim, sabe? No meio do povo. A transgressão é quando passa do limite. E nós vamos ver isso muito bem abrangendo no livro de Amós. Por 2, 3 transgressões e até por 4 não sustarei o castigo. Meu Deus. A transgressão, agora me fala uma coisa. O Brasil tem transgredido? Meu Deus. Será que você tem visto pecados no Brasil que parece que está cada vez pior? Cada vez mais corrupção, cada vez mais prostituição, cada vez mais promiscuidade. Você tem visto isso no Brasil? Isso é transgressão. E veja, esse profeta está falando que acontece tudo isso em Judá. Só que quando ele vai se colocar na torre de vigia, no capítulo 2, começa a vir a resposta de Deus. Abacuque, assim como eu e você, ele está em crise espiritual, crise de fé. E ele tem dúvidas sinceras, ele tem dúvidas legítimas. Ele sabe que a nação dele está passando por provações. É legítima a queixa dele diante de Deus. Você sabia que você pode se queixar para o Senhor? É legítimo. Mas é para ele, não vai se queixar no Facebook, não. É para ele. Gente, Jó fez isso. O capítulo de Jó tem 42 capítulos do livro de Jó. E Jó muitas vezes se queixa. E ele vai se queixando, Guilherme, ele vai se queixando. Quando chega, veja, 42 capítulos. Então ele e os amigos estão se queixando até o capítulo 38. Quando chega no 38, Deus começa a dar resposta. Jó, aonde você estava quando eu fundamentava? Santo Deus! Aonde você estava quando eu firmava os mares, quando eu sustentava os céus? Aonde você estava, Jó? Então você pode adorar o Senhor, orar queixosamente. Deus não te proíbe. Deus não te proíbe. Só que Deus vai dar a resposta que Ele não quer. Por quê? Porque Deus vai mandar uma nação terrível para punir Judá. Deus vai usar os babilônios, Nabucodonosor, como vara de instrução, vara de disciplina. E aí, não era a resposta que ele queria. Aí ele vai ficar doido. Senhor, os teus olhos são puros, os teus olhos são santos, o Senhor não pode contemplar o mal. Como é que o Senhor vai mandar para nos corrigir alguém pior do que nós? A resposta nem sempre é que a gente quer ouvir. Às vezes Deus vai usar situações para te corrigir que você vai falar, Senhor, mas não era desse jeito que eu queria ser corrigido, não. Não dá para ser mais light. E às vezes o Senhor, Ele envia pessoas da Babilônia para nos corrigir, sabia Meu disso? Deus. Às vezes tem situações de babilônios nos corrigindo. O rei Ezequias, a Babilônia de Nabucodonosor não existia ainda na época de Ezequias. E ele vai receber um grande milagre, o Senhor vai acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E aí vem uma comitiva da Babilônia. Quando vem essa comitiva da Babilônia, ele começa a mostrar os tesouros, ele começa a mostrar tudo. Ai, olha meus tesouros, olha isso, olha aquilo. Só que esse povo da Babilônia queria mais que ele morresse. Mas eles estão vindo, deixa eu vigiar, deixa eu ver o que tem aqui. Sabe aquela pessoa que ela só quer xeretar a tua vida? Meu Deus. Ela não está preocupada com você. Os babilônios não estavam preocupados com Ezequias. Eu venho falar hoje, nessa noite, cuidado com xeretas. Cuidado com quem está xeretando tua vida, que não está nem aí para você.
Só quer xeretar. Só quer saber. Nossa, deixa eu descobrir como que ela comprou esse carro. Cuidado com os babilônios. Você sabia que Babilônio também entra na igreja? Babilônio também entra na igreja. E ele vai falar, Senhor, os seus olhos são santos. Como é que o Senhor vai enviar para nos corrigir um povo perverso? Que tem pecados muito maiores do que Judá. E Deus vai responder, mas sou eu que estou enviando. Sou eu que estou enviando. E eu quero te perguntar nessa noite, onde, quando e para quem você tem se queixado? Aonde você tem se queixado? É no teu quarto? Então ok. Para quem você tem se queixado? Pro Senhor? Ok. E que hora você tem se queixado? Porque às vezes o Senhor está enviando instrução, está enviando disciplina para você, porque Ele está esperando você se quebrantar, Ele está esperando você se arrepender, e você está adiando. E você está adiando. Você vem no culto, Deus dá um chicote em você. Vai até cuspir. Deus dá um chicote em você. E aí você pega e fala assim, ó, era pra fulano que não veio. Ai, o fulano devia estar aqui, né? Já viu isso? Ai, o fulano devia estar aqui, era pra ele essa palavra. Não, é pra você. É pra mim. É pra quem tá presente. Porque se fosse pra fulano e fulano, Deus trazia eles. Deus perde o controle? Deus não tem o controle de tudo? Aleluia. Veja. Será que Deus não tem usado instrumentos de correção sobre a nossa vida e nós não temos percebido? Agora, veja. É bíblico e esperado que nossas queixas sejam levadas aos pés da cruz. Nem sempre as respostas que Deus nos dará, mesmo quando a gente está na torre de vigia, nem sempre as respostas que Deus tem para nós é o que a gente quer ouvir. E tem que falar mais uma coisa. Tem respostas que você não vai ter aqui na terra. Às vezes você pode se colocar na torre de vigia, chorar, se quebrantar, orar, e o Senhor não vai dar resposta. A Lorraine estava falando aqui que ela é muito novinha para passar a enfermidade. Lorraine, a primeira vez que eu passei uma enfermidade grave, eu tinha 8 meses de idade. E eu quero até aproveitar e agradecer aos irmãos que oraram por mim. Os irmãos sabem que eu fiz uma cirurgia para retirar um rim, agora dia 1º de maio. E eu sempre passei enfermidades renais desde os 8 meses de idade. Mas eu não passei só enfermidade com os rins. Eu passei muitas coisas, em muitas áreas, sobretudo na saúde. Principalmente quando eu tive os AVCs. E uma vez eu perguntei para o meu marido, será que um dia o Senhor vai dar resposta? Por quê? Porque nós que somos crentes, a gente olha, às vezes pessoas até na família que não é crente, a pessoa nunca passou nada, nunca teve uma gripe, nunca teve nada. E você passa um aperto. Você vê pessoas que não são crentes e tá com o carro do ano, compra casa e você tá penando para pagar aluguel. Tá entendendo? E você fica às vezes indignado. Senhor, nós somos fiéis no dízimo. Senhor. E meu esposo falou algo muito interessante. Ele falou, olha, tem resposta que é só na glória. Mas, isso foi ele falando, vou falar uma coisa para você, amor. Quando a gente estiver lá, não vai fazer mais diferença nenhuma. Santo Deus. Aleluia, verdade. A resposta não vai mais fazer diferença. Esses dias o Senhor falou assim para mim. Sabe, quando eu trago os meus santos para a glória, sabe qual é a reação deles? Sabe o que eles falam quando eu trago eles para a minha presença? Quando eu recolho eles, quando eu levo essa rosa para o meu jardim, sabe qual é a primeira coisa que eles falam? E eu o que, Senhor? O Senhor falou assim para mim, nada. Porque quando eles contemplam o que eu tenho para eles aqui, não há palavras na terra para definir. Meu Deus. Não há palavras nem aqui na glória para definir. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar, eu tenho palavras inefáveis, não tem como falar o que Deus me mostrou. Aleluia. Quando nós entrarmos nos portais celestiais, não vai ter, a gente vai ficar um bom tempo atônito. E aí a gente vai falar, Senhor, valeu a pena. Aleluia. Glória a Deus. Valeu a pena tudo que nós enfrentamos.
Senhor, valeu a pena os nossos irmãos que nós perdemos enquanto a gente estava lá. Eles tiveram o privilégio de chegar na tua presença antes de nós. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar em Tessalonicenses, que se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados, mas aqueles que dormem vão primeiro. Essas são as palavras dele. Então, eu sempre falo isso, que nós precisamos cravar os nossos olhos na eternidade, para que nós possamos viver aqui na terra. Moisés vai falar no Salmo 90, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Porque todas as coisas passam como se fosse um vapor diante do Senhor. E Abacuque, ele vai receber as respostas de Deus no capítulo 2. E no capítulo 2, o versículo 4, ele vai dizer assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justificado pelo sangue do Cordeiro, esse viverá da fé. Aleluia. Agora, prestem atenção, ele está se queixando de Judá. E o Senhor começa falando assim: eis o soberbo. Esse soberbo que ele está falando aqui não é de Babilônia, não é de Nabucodonosor, não. É do povo da igreja. É dos arrogantes. É daqueles que acham que o título tem que chegar na frente dele. Ele está mais importante com o título do que em adorar ao Senhor. E aí, o Senhor vai falar assim: eu não me agrado do arrogante. Eu não me agrado do soberbo. João, coloca aí para nós, Hebreus capítulo 10, versículo 35. Santo Deus. Eu gosto muito dessa palavra, como essa palavra fala no meu coração. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Eu quero que você preste atenção, mas que você grave ela no teu coração. Coloque a tua esperança nessa palavra agora, amém? Amém. Olha o que diz. Aleluia. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Sabia que Jesus tem galardão para você? Sabia que o Senhor tem recompensa para você? Cada vez que você abriu a boca para falar dele. Cada pessoa que você trouxe para a presença dele. Deus tem galardão para você. Cada vez que você evangelizou sem abrir a boca, porque a tua atitude de cristão, sem abrir a boca, também é evangelismo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. Não vai demorar muito. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Aleluia. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Vocês perceberam que Hebreus, aqui, exatamente como se fosse Abacuque? Muito parecido com Abacuque. Agora presta atenção. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora nós, igreja, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, portanto, da fé para a conservação da alma. Abacuque, ele vive um conflito na fé. Eu não sei se você nessa noite está vivendo o mesmo conflito. O mesmo conflito de Asaf, no Salmos capítulo 73. Asaf está vendo um monte de coisa acontecer. O ímpio tem tudo do bom e do melhor. O ímpio está na crista da onda. E Asaf, que também é um músico, que também é um cantor, assim como Abacuque, está vendo o Senhor. E ele tem hora que ele vai falar: Senhor, o meu pé quase escorregou, eu quase me desviei. Senhor, tem hora que eu acho que não compensa te servir, não. Meu Deus. E o Salmo 73 vai falar assim: até que entrei na presença dele dentro do templo. Aleluia. E atinei com o fim dos ímpios, porque o Senhor mostrou para mim qual é o futuro deles. Mas o Senhor também mostrou para onde Ele vai me levar. Asaf só vai ter a certeza para onde ele vai quando ele entra no templo para orar, e Deus vai mostrar para eles a diferença daquele que serve com aquele que não serve. Aleluia.
Veja, Aleluia, Deus. Deus corrige primeiro os da casa. Antes de você orar pedindo para Deus, Senhor, olha, entra com justiça. Cuidado. Às vezes a gente ora por justiça, por alguém que nos afrontou, por alguém que roubou a gente, por alguém que aprontou. Deus vai entrar com justiça sobre você primeiro. Deus corrige primeiro os da casa. E é isso que ele está falando com Abacuque. Abacuque, eu vou corrigir o povo de Judá através da Babilônia. Eu sei que você está indignado porque a Babilônia é um povo ruim, Nabucodonosor é um povo ruim. Mas olha, depois que eu corrigir Judá, fica tranquilo que a sentença contra a Babilônia já está lavrada. O juízo contra a Babilônia já está lavrado. Eu costumo falar que algo que é o seguinte: Deus trata todas as pessoas envolvidas numa mesma situação ao mesmo tempo. Repara. Às vezes você está passando uma situação. Presta atenção nas pessoas que estão envolvidas na situação que você está passando, no mesmo período. Repara. Você vai ver que Deus está tratando todas elas ao mesmo tempo. Aleluia, Deus. Aí Deus usa um para te tratar, mas esse que está sendo usado para te tratar, Deus tem tratamento com ele também, tá bom? Só que Provérbios vai falar o seguinte, eu já falei isso aqui também: não se regozije quando o teu inimigo cair, para que o Senhor não veja a tua atitude e desvie dele a sua ira e recaia sobre você. Então, irmãos, essa história de sabor de mel, esquece. Você sabe que é até interessante, eu estava orando hoje de manhã e eu gosto de orar ouvindo louvor. Irmãos, começou a tocar sabor de mel, eu tirei. Vocês acreditam? Tadinha da Damares. Eu tirei. Porque fica uma impressão tão ruim, né? Que é como se a gente tivesse, você não me ajudou, é a ação de eu. Gente, o Senhor não vira assim. A cruz nos nivela. A cruz nivela o rico e o pobre. A cruz nivela todo mundo. A cruz nivela o analfabeto e aquele que tem mestrado, doutorado. A cruz nivela todo mundo. Não tem maior e melhor, não tem pior, não tem. Santo Deus. Então, o Abacuque está certo quando ele fala: tem litígio, tem disputa. Por que os crentes estão disputando? Por que estão se estapeando? Não tem. Deus usa cada um da maneira que ele quer, mas nem por isso um é melhor ou menor que o outro. Aliás, deixa eu até fazer uma correção teológica aqui. Quando a gente olha a questão de um pastor ou de um apóstolo, a gente imagina que o apóstolo ele é maior que o pastor. A gente imagina que o pastor é maior do que o evangelista, que o profeta, que o mestre. Sabia que não é? Você sabia que não é? Quando o apóstolo Paulo vai falar dos 5 ministérios, ele vai falar de mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Os 5 já fazem parte do governo da igreja, tá? Então o pastor não é maior do que evangelista, o mestre não é maior que apóstolo não é maior que profeta. O que vai mudar é as funções. Mas espiritualmente, de maneira hierárquica, não existe isso. Os 5 ministérios já fazem parte do governo da igreja. Ok? O que vai acontecer é que entre esses 5, aquele que serve o apostolado, o apóstolo, ele vai ter mais funções. Mas ele não é mais que os outros. Amém? Irmãos, eu quero caminhar para o final da mensagem e eu quero falar uma coisa para vocês. Como eu disse, Deus pune Judá, Deus corrige a casa dele e depois ele vai ter conserto com a Babilônia. Mas, guarde bem isso, para os santos existe correção, para o ímpio existe flagelo. E qual é a diferença? Correção é, na palavra grega, a palavra mastigo. Olha só, vem de ensino, disciplina, ajuste de rota. Você sabia que às vezes o Senhor precisa ajustar a tua rota? Às vezes a tua rota tem alguma coisa erradinha e Jesus vem ajustar a nossa rota? Açoitar. Hebreus capítulo 12 vai falar que o Senhor açoita quem Ele ama. Você vai ver a açoite do Senhor sobre Jacó. Mas você viu Deus
disciplinar Esaú? Você viu? Não. Deus entrega Esaú. Deus entrega Esaú. Aleluia. Vai falar que ele era pervertido. Deus entrega Esaú. Deus só corrige quem ele ama. Você corrige o filho do vizinho? Mas se tiver que dar uma palmadinha no seu filho, você dá? Não é? Deus faz a mesma coisa. Tem também essa palavra mastigo. Formação de caráter. Eu já falei que quando você está se afiando com o teu irmão, está desenvolvendo o teu caráter. Agora, olha a diferença com a palavra grega flege, que é flagelo. Nós somos santos, amém? Amém. Então, para nós é a correção, mastigo, ok? Olha para o ímpio. Flege, flagelo, golpe, pancada, aflição dura, praga e calamidade pública. Esse povo ímpio, que está zombando da igreja, que está escarnecendo da igreja, na hora certa, depois que Deus tratar com a igreja, amém? Amém. Deus vai vir com calamidade pública sobre eles. Você vai contemplar sem sabor de mel, amém? Amém. Você vai contemplar sobre os ímpios o flagelo. Porque Deus vai arrebentar no erro. E esse é o nosso Deus. Ninguém brinca com a igreja de Jesus Cristo. Ninguém zomba da igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 6. Aquilo que o homem semear, aquele que ele semear, ele vai ceifar. Não escarneça da igreja. Quando você acha que Deus está calado, Deus está trabalhando. O professor, ele entrega a prova e ele não fala mais nada. Você precisa entender que o Senhor, ele vai cobrar de você, que é crente, santidade e um maior comprometimento. Agora, não confunda com o que algumas igrejas estão fazendo por aí da hipergraça. Hipergraça é a graça distorcida de Deus, sabia disso? Por quê? Nessa hipergraça você pode ir para a igreja e fazer o que você quiser. Você pode manter a tua iniquidade, os seus pecadinhos de estimação que Deus vai deixar. Você vai para o inferno. Meu Deus. Você vai para o inferno. Misericórdia. E eu quero te falar um versículo que eu gosto muito, que está em Salmos 46. Aquietai-vos. Eu não sei como está teu coração hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado sobre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu quero finalizar falando o seguinte. No capítulo 3, tudo vai mudar. E foi cantado aqui. Foi cantado aqui. Abacuque, ele já viu tudo que vai acontecer 24 anos antes da invasão babilônica. Ele já se colocou na torre de vigia. Ele já recebeu respostas de Deus. E aí entra o capítulo 3. Ele vai orar em forma de canto. E ele vai adorar. E ele vai falar: Senhor, na tua ira lembra-te da misericórdia. Ainda que a figueira não floresça. Oh, glória! Ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que não haja gado nos currais, nos apriscos. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele vai adorar, ele vai louvar. E foi louvado aqui da fidelidade de Deus da boca de uma mulher, de uma pastora que perdeu um filho de 16, 17 anos. Vocês lembram disso? Da pastora Eichla? E ela canta essa música: Tu és fiel, Senhor. Eu não sei as provas que a gente passa, Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. E Ele vai falar no último versículo. Olha só o último versículo de Abacuque 3,19. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe o que a corça faz? A corça tem agilidade. A corça tem equilíbrio. A corça, ela tem firmeza em terrenos perigosos. Ela é capaz de subir montanhas sem cair. A corça, ela anda por cima dos problemas. Jesus pode te dar pés de corça, subir hoje e fazer você andar por cima dos problemas. Aleluia. A corça, ela se adapta.
A corça, ela é sensível ao mover do Espírito Santo. Quando a gente chega no capítulo 3, Abacuque não está sendo negacionista. Não. Ele está decidindo que o sofrimento não vai governar a posição que ele tem em Jesus Cristo. E aí eu vou para o Novo Testamento. E no Novo Testamento tem uma mulher, em Atos capítulo 9, que o significado do nome dela é corça. E quem é essa mulher? Tabita. Quem é essa mulher? Dorcas. Dorcas significa corça. E essa mulher, ela vai morrer. Uma mulher de obra. Ela fazia roupa, ela fazia vestes para as viúvas. Ela estava ali firme na obra. Ela vai morrer. Sabe o que o povo da igreja faz? Leva ela para o cenáculo. O que é o cenáculo? É um quarto alto. Leva ela para um quarto alto. Lavam o corpo dela e deixam lá em cima. Ela está em Jope. Mas, numa cidadezinha vizinha ali de Jope, chamada Lida, quem está lá? O apóstolo Pedro. Oh, glória! E aí eles sabem, Pedro, o Pedrão, aquele que andava com Jesus, vamos chamar ele. Olha, ele pode fazer alguma coisa. E aí eles vão chamar Pedro. Deixa eu te liberar sobre a tua vida. Se você está em Jope, Lida ali do lado, fiquem sabendo que o milagre está perto. O milagre está perto. O milagre que você clama, que você espera, está perto. Continua mais uma milha. Anda mais uma milha, que o milagre, o teu milagre está perto. Eles vão chamar Pedro. Pedro vai subir no quarto alto. Ele vai até a Jope, ele vai subir no quarto alto. E ele vai ressuscitar ela, Dorcas. Ele vai ressuscitar essa mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Tem ressurreição de Deus para aquele que está fraco, aquele que está batido, aquele que está cansado, aquele que está caído. Tem ressurreição de Deus para a nossa pastora que está abatida. Tem ressurreição de Deus na MVB. Tem ressurreição de Deus nessa casa. Porque um perfume precioso foi derramado. Foi derramado. Nós não morreremos. Nessa igreja não irá morrer. Tem ressurreição de Deus. Nessa casa. Mas para onde que Dorcas foi? Para cima, para o quarto de cima. Sabe o que significa isso? Quando você está de joelhos, você alcança o quarto de cima. Aleluia! Quando você está em oração, você alcança um lugar mais alto. Deus tem um lugar mais alto para você. Aleluia! Sobe nesse quarto mais alto. Sobe na oração, sobe na intercessão. Ainda que você